Olá você, bem-vindo ao nosso podcast PVM, o melhor da vida naquele que a criou. Aguardo com expectativa que ao longo do nosso podcast de hoje você obtenha crescimento espiritual e emocional e qualifique a sua vida para que, na trajetória dela, obtenha você sempre ótimos resultados. Fique conosco, pois o melhor ainda está por vir. Oi, gente, estamos muito satisfeitos em estarmos em mais um PVM Podcast. PVM que traduzido é Para uma Vida Melhor. Estamos com um convidado hoje diferenciado, um homem de Deus, alguém que vai nos trazer muito ensino, né? Não só baseado no seu conhecimento, mas sobretudo nas experiências que com base no conhecimento teve e vale muito a pena passar esse tempo com a gente. Vai ser um tempo de muita edificação, de muito crescimento espiritual e de uma visão diferenciada em torno de algo que faz parte da história de todos, independentemente da fé e da crença, mas principalmente em torno dela. Enfim, comigo Oswaldo Lobo Júnior, o pastor Lobo, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba. O currículo aqui é muito intenso, né? Eu acho que em relação ao currículo dispensa comentários. Um pastor de projeção nacional em torno daquilo que é o seu ministério, e tê-lo conosco nesse tempo aqui no nosso PVM Podcast é uma grande satisfação. Pastor Lobo, e aí? Tudo certo? Tudo bem, bom dia. Deus abençoe a vida de todos que estão nos acompanhando. É uma alegria, é uma honra estar aqui do lado do senhor, pastor Toninho. Estar visitando esse lugar maravilhoso aqui em Santa Catarina. Amém. E eu fico muito feliz de poder participar do seu programa. A felicidade é nossa, pastor Lobo. A gente sabe que você tem uma vasta experiência em uma área específica da fé e ministerial. A gente já vai entrar nisso. Mas vamos falar um pouquinho de família? É sempre bom falar um pouquinho de família, né? O pastor Lobo é casado com quem? Sou casado com Fabiola Lobo. Nós estamos há 33 anos casados. Oh, mas ela é guerreira, meu Deus. E sou pai da Natália e do Arthur, um casal de filhos, já estão casados. Sim. Natália me deu um netinho, que é o Natan, e o Arthur vai me dar agora, no final desse mês agora, a Maria Vitória, minha netinha. Família linda, bem instituída, então já é avô, né? A Natália está por Curitiba. Natália em Curitiba, o Arthur está terminando os estudos fora do país. Fora do país, inclusive cursa teologia, é isso, né, pastor? Ele concluiu teologia, foi ordenado pastor lá em Dallas, no Texas, e agora está concluindo um outro curso na área de computação na nuvem, mas todos eles esse curso voltado para a igreja, para a administração de comunicação da igreja. Pastor Lobo, eu tenho percebido que casar hoje, abre aspas, é algo fácil. Manter-se casado é um grande desafio. Baseado na sua experiência, como você fez, como você faz para manter a sustentação de uma aliança única com ela há mais de 30 anos? Como é que foi isso? E o casamento não é para pessoas frágeis. Sim. Hoje existe uma ideia de que vamos casar, se não der certo a gente separa e parte para outra. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que o casamento é uma experiência única que a gente vai ter. Duas decisões, elas são as mais importantes da nossa vida, pastor. Com quem nós vamos passar o resto dos nossos dias na Terra. Sim. E com quem nós vamos passar a nossa eternidade. Num a gente define ou decide com quem a gente vai dividir a nossa vida. O casamento é uma construção. Não existem almas gêmeas. Esse mito de Platão, de que existe uma alma gêmea procurando por você, não existe. Certo. Existe mais um pecador, somos dois pecadores casados, sim, mas que escolhem viver pela graça, escolhem viver, eu acho que 30 anos de casado, existe uma fórmula, existe. Você não usa, para fazer um bolo, você não usa só farinha. Não usa só o ovo, só o fermento. É uma série de componentes, né, que juntam naquela química e fazem aquele bolo crescer. Então, deixar pai e mãe, ou seja, deixar passado as
as nossas crendices, as nossas tolices, as perspectivas familiares anteriores de derrota. Você tem que entender que, a partir do momento que você casa, o teu cônjuge está em primeiro lugar na lista, você está colocando alguém. Você tem que saber que, quando você casa, você tem que casar com alguém que tem os mesmos objetivos, alguém que te leve para perto de Deus, que te leve para ser uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. Sim. O casamento ele vai depender de uma vida romântica também. Não existe casamento sem paixão. A paixão ela não está sempre lá pegando fogo, mas o casamento necessita de amor. E o amor é isso. É você decidir compartilhar a sua vida com alguém o resto dos seus dias. O casamento não é sorte. Ele deu sorte no casamento. Não. O casamento ele dá trabalho, o casamento não é para crianças, o casamento necessita de investimento, um casamento necessita de um coração ou de dois corações que decidem um só. É isso que é o casamento. Casamento bem estabelecido, família instituída, né? Então, com base naquilo que o casamento tem padecido por uma demanda da mentalidade social, né, diferenciada em relação à essência do casamento, né? Você entende, assim como eu, que essa fragilidade familiar, por falta dessa manutenção, né, da aliança matrimonial, é o que tem ferido a sociedade também, Pastor Lobo? O casamento ele é o fundamento de uma sociedade saudável. Sim. Nós somos hoje bombardeados com uma notícia de que o casamento é uma instituição falida, o casamento, o juntado com fé, casado é. Isso tudo vai desnutrindo, vai emagrecendo, vai enfraquecendo a noção real de casamento. A resposta é sim, mas existe algo por trás dessa resposta. Por que o casamento é tão frágil? Porque as pessoas elas têm cada vez mais sido inspiradas, motivadas a não crescerem. Hoje você vê homens de 30, 40, 50 anos ainda morando com os pais. Quer dizer, há um aliciamento sociocultural, há uma tentativa de querer dizer que a pessoa não cresce. Então, o crescer dói, pastor. Você quer morar, quer fazer o que você quer? Não, quero sair de casa, eu quero viver minha vida. Dói, você vai pagar suas contas, você vai pagar sua internet, você vai pagar seu telefone, você vai pagar sua luz, você vai ver o preço e quanto custa fazer isso. Então, quando as pessoas ficam dentro de casa, está lá o filho com 20, com 30 anos, morando com o pai, leva a namorada para dentro de casa, dorme com a namorada dentro de casa, quer dizer, ele não vai sair dali nunca, ele não vai crescer nunca. A gente sabe, tem um tipo de ave que quando o passarinho fica ali, a mãe passarinho, né, vem trazer comidinha no bico, chega uma hora que ele tem que voar. Então a mãe desconstrói o ninho para que ele voe. Entendi. Então essa fraqueza que a gente está vendo de uma geração, não só da geração que está vindo agora, a milênio, essas gerações que estão chegando, elas são motivadas a não crescerem. É pai e mãe que não deixa filho chorar. Sim. O choro, a decepção, a frustração faz parte, né? da concepção de uma personalidade forte. O que aconteceu? Vou contar uma história aqui, pastor. Por favor. Antigamente aconteceu o seguinte, vamos dizer aqui um casal, um urso e a dona ursa, tá bom? Tinha 3 ursinhos, e aí no sábado eles saíam para fazer o piquenique na floresta. O urso, a ursa e os 3 ursinhos. Aí quando preparava o piquenique, eles iam comer, aparecia o leão. Aí o que acontecia? A dona ursa pegava os 3 filhotinhos, levava para casa para proteger, e o urso ia enfrentar o leão. Certo. Então, hoje não. Hoje aparece o urso, a mãe ursa leva os 3 filhotinhos para casa, o pai urso fica em casa porque ele está deprimido, e a mãe tem que lutar com tudo. Então, existe algo chamado hoje, que tem acontecido, é um outro exagero. A gente sabe que o machismo é uma violência, é um ponto fora da curva. O machismo ele não tem nenhuma visão bíblica. O machismo é uma expressão de desequilíbrio da masculinidade. Compreendo. E hoje se levanta o feminismo que está do outro lado, é um outro exagero. Então,
Tem mulheres hoje que estão brigando por feminismo. Eu acho que a mulher tem um valor, a mulher tem a inteligência, a mulher pode exercer as suas funções, exercer lideranças em empresas e negócios. Mas o que está acontecendo? Hoje o homem não pode ser mais homem. Hoje o homem ele é tão frágil, que ele é incapaz de lidar com as responsabilidades dele. Então, ele encontra o primeiro problema no casamento, ele fala, vou me separar. Ele já pega e pede um habeas corpus, ele já pede uma liberação. E o casamento, pastor, a cada vez que você passa por uma luta, mais forte ele fica. Se a pessoa não enfrentar aquele problema. Eu costumo dizer que os problemas da gente, quem cria, somos nós mesmos. Sim. Nós é que assinamos contratos sem ler, nós é que tomamos decisões baseadas puramente em sentimentos. Então, aí depois que você assume a responsabilidade, no primeiro problema você vai embora. Por quê? Porque falta resiliência. São homens que não são preparados. É um menino hoje, com 8, 9 anos, que é incapaz de lavar um copo, de arrumar sua própria cama. Sim. Entendeu? Antigamente, o professor dizia, teu filho ficou reprovado. Amanhã, pastor, eu tenho um sobrinho, para o senhor ter uma ideia. Ele ganhou um celular que custa 13 mil reais. Meu 13 mil Deus, reais. O que é isso? Quantos anos tem essa criança? Ele tem 15 anos. Que é isso? Não, 14 anos. Tem 14 anos. Ele ganhou um celular de 13. Não, eu falei, você ganhou por quê? Aí ele falou assim, ganhei porque eu passei de ano. Porque passou de ano, pastor. Pastor, sabe o que eu ganhava da minha mãe e do meu pai quando eu passava de ano? O direito de permanecer vivo. É isso que eu ganhava, pastor. Aí, hoje... Simples assim. Simples assim. Hoje, a gente está vendo uma geração que só quer recompensa. E recompensa por aquilo que é obrigação de fazer. Então, eles são incapazes de ajudar numa casa, acordam ao meio-dia com um pai que está ensinando o filho a acordar meio-dia e perguntar, e aí, velha, o que tem para almoço hoje? Ele está construindo alguém que vai querer ser servido, que não vai servir ninguém, que não tem a noção de valores, que não sabe quanto custa. A gente, garoto, a nossa geração, você ganhava um tênis novo, uma camisa nova no Natal. Agora, essas crianças ganham uma vez por semana quando vai no shopping. Então, não tem a ideia de quanto custa, não tem ideia do suor do rosto. Então, são pais, são mães se escravizando, trabalhando de sol até sol para servir aos filhos que não podem ter nenhuma frustração. Aí, isso deságua em quê? Numa fragilidade. Tudo vem à mão deles muito fácil. Então, você pega um adolescente, um jovem hoje, pastor, não é que ele não lê a Bíblia, ele não sabe nem interpretar a Bíblia. Não sabe colocar um verbo no infinitivo. Então, quer dizer, é uma geração que não consegue, que tudo está vindo mastigado, é uma geração que não pensa, que pensa pela cabeça dos outros, que não investiga, que não... É isso que fragiliza os casamentos. Aí você pega um menino desse, com 20, com 25 anos, que teve tudo na mão, que não se esforçou para nada. Não tem dinheiro. Não, mas o Estado me dá alguma coisa para eu comer. Eu não tenho recurso. Não, alguém me ajuda. Aí chega uma hora que ele não consegue lidar com a fome do seu filho. Você tem que trabalhar para colocar o leite na mesa, o pão na mesa, entendeu? Entendi. É isso que está acontecendo. Agora, respondendo finalmente à pergunta que o senhor fez, né? Sim. A fragilidade no casamento tem, de fato, produzindo uma geração de órfãos, uma geração de pessoas sem a presença, o sacerdócio, seja masculino, seja feminino, seja o papel do pai, o papel da mãe, eles trabalham unidos. Quando o Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor e são flechas na mão do valente, não é uma flecha que vai ficar na aljava, é que vai ser lançada. Pai e mãe, ele formam esse arco que vão disparar a flecha e que a flecha vai chegar no alvo, vai chegar longe. Sim. Um arco, ele é formado por duas pontas que envergam. Se uma das pontas não estiver ali, a flecha não vai sair. Então, uma geração que está vivendo hoje sem pai, 50%, pastor, eu fui da Força Aérea, muitos anos, eu trabalhei na recepção, na mobilização de soldados, né, que entravam para servir a Força Aérea Brasileira, jovens. Sim.
Pastor, sem errar, 40% 40%. dos jovens brasileiros que se apresentam para servir não tem o nome do pai na sua carteira de identidade. Aí na é sua certidão civil. complicado. Aí é complicado. Então, quer dizer, são crianças que não têm a figura do A pai. ausência de É paternidade. terrível, pastor, é terrível. É isso, uma pessoa que não tem pai ou que não tem a presença do pai, não estou dizendo nem só do órfão, Sim. daquele que é filho do carnaval. Quem é o pai? Não sei. Meu Deus. Eu estou falando daquele que às vezes o pai é ausente, o pai não está lá. Ele não tem direção, ele não tem identidade, ele é incapaz de cumprir tarefas. Vamos fazer um curso de inglês, ele não termina. Vamos fazer um curso de desenho, ele não termina. Vamos começar. Eles não têm capacidade de terminar tarefas. Certo. É isso. Você quer ser o quê quando crescer? Não, eu quero ser professor, e daqui a pouco ele quer ser astronauta, daqui a pouco ele quer ser físico, e depois ele quer ser youtuber, jogador. Ele não tem uma direção na vida, ele perambula. É isso que traz a ausência de paternidade. E a ausência de maternidade, pastor, ela tira essa sensação de proteção. Certo. Quando Jesus diz, olha, como uma galinha que ajunta os pintinhos debaixo da asa, ele está dando uma noção de proteção, de aglutinação. Então, as famílias destruídas sendo incentivadas a destruir família, não deu certo, separa. O que é o problema de temperamento? Ele trata temperamento. Então, se eu tenho um problema de temperamento, eu vou no psicólogo. Certo. Eu tenho um problema, só que é mais fácil fazer o quê? Não, eu vou terminar, eu boto, o problema foi ela. É difícil alguém chegar no gabinete, por que acabou o casamento? Não, a culpa foi minha. Tudo é culpa, o inferno são os outros, né, pastor? Como diz o ditado. Interessante, pastor, que eu lhe ouvindo e gerindo aqui um raciocínio em torno daquilo que você declara, eu percebo que a ausência da paternidade, a ausência da maternidade na vida de alguém fere a identidade. E uma vez que eu tenho a identidade ferida, né, fico ao encontro daquilo que sou, e não me encontrando naquilo que sou, não vivo propósito naquilo que devo, né? E aí a sociedade fica ferida com tudo isso, não é verdade? Exatamente, pastor. Exatamente. Hoje nós temos, eu acho que uma das primeiras pautas da agenda de Jesus, né? Sim. Além de se revelar como Salvador, foi trazer de novo a identidade de filho ao ser humano. Você vê que quando Jesus ensina-nos a orar, ele traz Pai para perto. Ele fala, quando você orar, tu diga, Pai nosso que estás no céu. Oh, A perspectiva que nós temos hoje é de um Deus distante. Eu lembro que minha mãe me levava para a igreja, eu nasci no lar católico. certo. Minha mãe, muito temente a Deus, Aham. levava a gente para a igreja. Eu lembro da gente semanalmente na igreja, né? Sim. Mas eu tinha uma ideia de um Deus distante, de um Deus que era aquele senhor de barba branca, longe, Aham. com muitos problemas para administrar no mundo, né? Essas pandemias, as guerras, as invasões. E uma coisa que Jesus faz é trazer Deus perto. Amém. Ele fala, quando você orar, chame Deus de Pai. Ou seja, existe o endereçamento da oração. Você vê que a relação entre Jesus e Deus é uma relação muito próxima. Ele vai falar, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai A não ser o filho. e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Amém. Então, ele diz, eu e o Pai somos um. É o filho trazendo a revelação do pai, né? E quando ele, falando de revelação, Aham. ele está no meio de todos nós ali o tempo todo, do discípulo, e ninguém percebe quem ele é. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Ele está se posicionando, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que bebe de mim não vai ter sede. Eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará em trevas eternamente. Eu sou a videira verdadeira. Todo galho que está em mim, ele vai dar fruto. Amém. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele fala, ele tem uma identidade muito bem formada. Ele diz, eu sou. É por isso que ele pode viver o propósito dele. Uhum. Né? Porque ele sabe quem ele é. Ele tem identidade pelo pai. Exatamente. E ele vai dizer para Pôncio Pilatos, Paraíba, tu és o Cristo. Jesus só fala que é o Cristo para duas pessoas na Bíblia.
para a mulher samaritana, em João capítulo 4, Certo. e para Pôncio Pilatos, em Mateus capítulo 26. Tu és o Cristo? Ele fala assim, para isso nasci, para isso vim ao mundo. Existe um propósito. E ele traz o propósito de volta para a gente. Pastor, vamos falar de identidade? Por favor, vamos bater um papo em relação a isso. Padrões de identidade. O que acontece é o seguinte, Jesus está no Sermão do Monte, ele está falando sobre a vida simples. Né? E ele encerra aquele capítulo 6 falando o seguinte, você não pode servir a Deus e a Mamão. Você vai amar um, você vai odiar outro. Você vai se dedicar a um, você vai desprezar o outro. Aí o verso 25 ele diz assim, portanto, eu gosto muito quando é centrado, portanto, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou beber, e nem pelo que haveis de vestir. E ele dá 2 exemplos. Ele fala, não é a vida mais do que alimento? Olhai para os passarinhos do céu, eles não semeiam, eles não colhem, não ajuntam em celeiro, mas o vosso Pai, ele joga no colo daqueles homens que estão vindo a paternidade de Deus. Mas o vosso Pai que está no céu os alimenta. E ele reparte, ele fala de novo, por que andeis ansiosos pelo que haveis de vestir? Olhe para os lírios do campo. Eles não tecem, nem fiam, nem Salomão, com toda a sua glória, ou seja, com toda a sua riqueza. Salomão era riquíssimo, se vestiu como um deles. Olha, se Deus veste os flores, se o teu pai, ele usa a palavra pai, veste os lírios do campo, que estão aqui hoje e amanhã são lançados no forno, não vão também vestir a você. Então não ande ansioso. Então, pastor, você quer ver um sintoma da ausência de paternidade? Sim. Ansiedade. Uma pessoa que tem medo do futuro, ou que desconfia de que no futuro Deus não vai dar provisão, não vai dar comida, não vai dar o que beber, não vai dar o que vestir, ele vive com medo do futuro. Então, um dos sintomas que eu investigo na ansiedade é a ausência da paternidade. É aquela leve desconfiança de que Deus não vai cumprir o que ele falou. É uma incredulidade que está entranhada no coração do ser humano. E o que Jesus faz, na verdade, o que é? É trazer de novo a relação entre pai e filho. Então, algo que a gente tem que ensinar para o povo de Deus é o seguinte, Deus é pai. Amém. Mas ele não é igual aos nossos pais. Entendi. Os nossos pais falham. Existem falhas na paternidade. Existem abandonos na paternidade. Deus é pai, mas ele não é igual ao nosso pai. Então, ele é um pai que você pode confiar. Não é que tudo vai acontecer de bom, pastor. Isso é uma infantilidade. É utopia imaginar que é a perfeição em tudo, né? Por quê, pastor? Porque esse mundo é caído. Esse mundo, ele foi atingido pelo pecado. O mundo criado por Deus, sem pecado, ele foi impactado pelo pecado. Então, é por isso que 1 João, capítulo 5, verso 19, diz, o mundo jaz no maligno. Quer dizer, o Satanás ele recebeu ali no Éden uma autorização que o próprio Adão deu para ele destruir tudo. É por isso que esse mundo vai ser restaurado. É por isso que a volta de Jesus é uma volta que a terra geme pela volta de Jesus. Então, quando você fala sobre paternidade, para voltar o fio aqui, Jesus ele vai dizer o tempo todo assim para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Vós sois sal sobre a terra. Você é a cidade edificada sobre o monte. Você é mais do que vencedor. Então, quando a Bíblia diz que você é, porque você é. Existe uma identidade. Algo impressionante, Gálatas 4:6, né? E o apóstolo Paulo, que escreve aos irmãos da igreja da Galácia, ele diz assim, porque sois filhos. Porque você é filho. Certo. Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho para que você chame Deus de Pai, para que você diga, Abba, Pai. Então, essa reconexão, pastor, isso é tão importante. Sim. Que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles terminam e começam do mesmo jeito. Existe um elo de conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. O último versículo do Novo Testamento é o seguinte, ele virá no poder de Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos
aos pais, para que a terra não seja ferida com a maldição. É assim que conclui, é o último livro do Antigo Testamento, é Malaquias, capítulo 4, verso 6. Como é que começa o Novo Testamento? Lucas, capítulo 1, verso 17. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida. Então, essa reconexão com Deus, essa reconexão geracional. Eu fui gerado por Deus, eu nasci de Deus. Eu tive um encontro com Deus através de Jesus Cristo me ligou ao Pai. Amém. Isso me dá uma identidade de filho. Então, eu sou aquilo que Jesus Cristo diz que eu sou. Então, se você resgatar essa identidade, é por isso que eu digo que uma das primeiras, um dos grandes pilares do ministério de Jesus, além de nos ligar e nos perdoar, é nos dar uma identidade de filho. Se a pessoa não tem uma identidade, pastor, ela não sabe quem ela é. São crentes, são cristãos que tiveram uma amnésia. Quem que você é? Não sei se eu estou invadindo aqui o tempo. Não, pode ficar à vontade. Nós temos todo o tempo do mundo. Não se preocupe com isso. Segue a sua linha de raciocínio, porque eu penso que está sendo muito edificante para as pessoas que estão nos assistindo, até porque existe algo acontecendo conosco, Pastor Lobo, que nós estamos sem resposta. Por isso que nós não estamos respondendo de forma adequada, né? E estamos errando muito mais por falta de conhecimento do que qualquer outra coisa. Então, você repara, nós temos um inimigo das nossas certo. almas, né? A Bíblia chama, vigiai. Pedro diz, sede sóbrios. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar, quem possa tragar. Sim. Imagina um cigarro sendo tragado por um fumante, porque ele está consumindo. É isso, jogando aquilo para dentro. Exatamente. Então, a primeira coisa que ele faz é duvidar da identidade de Jesus. Jesus, ele é batizado no Jordão, né? O senhor vai para Israel daqui a uns dias, e uma viagem extraordinária. Sim. Ano que vem vai levar uma caravana. Isso. Quero convidar aqui os ouvintes para participar. É isso aí. Eu estive lá 5 vezes e agora vou mais uma 6ª vez. É uma experiência incrível, né? Você nunca vai esquecer. Nunca mais você vai esquecer. Você vai adotar Israel como um lugar que você vai querer sempre voltar. O lugar ali do rei Jesus. Temos uma expectativa muito grande em relação a isso também. E aí Jesus, ele é batizado no Jordão, ele vai para o deserto ser tentado, e a tentação envolve identidade. A tentação só envolve identidade, só isso. Satanás pergunta, se tu és o filho de Deus, transforma as pedras em pão. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Você vê que a tentação, ela acontece de forma muito feroz, tanto no deserto, momentos de fraqueza, quanto na cruz. Na cruz acontece a mesma coisa. Se tu és a dúvida da identidade, o filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. Se tu és o filho de Deus, faz um sinal para que creiamos. Se tu és o filho de Deus, salva-te. Então, se a pessoa não sabe quem ele é, ele jamais vai cumprir o propósito que Deus tem para a vida dele. O que me chama a atenção é que eu vejo o pastor seguindo uma linha de raciocínio, trazendo a importância da noção nossa em relação à paternidade e a revelação dessa paternidade para que venhamos a nos sentir seguros e adequados na trajetória da vida. Pastor, perceba em Mateus 3, estou aqui compartilhando com o senhor, tenho certeza que você tem esse conhecimento, mas eu penso que agrega na linha da nossa discussão e na força do nosso raciocínio. Lá em Mateus capítulo 3, quando Jesus sobe das águas, o céu se abre. Aquela voz de trovão ecoa da eternidade. O Espírito Santo desce sobre ele de forma corpórea em uma pomba. E essa voz diz, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, o Espírito Santo lança Jesus no deserto, mas Deus deixa claro para que todos possam perceber que aquele não é só um filho, mas é um filho amado e que dá prazer para o Pai. Enfim, Deus não lançou o seu Filho no deserto sem a confirmação da sua identidade, né, pastor? E, inclusive, lançou ele lá com o seu amor,
Porque você tem uma experiência semelhante à minha, né? Nossos filhos, o seu mais velho, salvo engano, e o meu único, né? Que tem o nome do seu neto, Natan. Nós lançamos eles, né? Eles foram. O seu filho está na América, meu filho está na América, né? E eu acredito que a revelação da nossa paternidade, aliada ao amor que nós temos por eles, né, causa neles um impacto que os fortalece para lidar melhor com as demandas da vida, né, que a bem da verdade não são muito fáceis, não é verdade, Pastor Lobo? É verdade, pastor. E é o seguinte, Deus não faz isso por maldade. Aham, Então, a gente está falando aqui de resiliência, de prova. O que é resiliência? É a capacidade que a gente tem de vencer as provas. Né? certo. De olhar para um problema e resolver o problema. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Pronto, pastor, definiu bem, né? Não está na Bíblia, a gente podia botar, se tivesse um Salmo 150, a gente botava lá. Não, isso é um dito popular, por favor, Não, eu tô pois só é. brincando. Não, mas é verdade, é verdade. Pastor, o deserto, ele faz bem. Tem muita gente que pensa, eu estou no deserto, o diabo me botou no deserto. Pastor, quem bota a gente no deserto é Deus. Quem botou o povo de Israel no deserto foi Deus, 40 anos. Sim, Quem mandou Elias para o deserto, vai para o deserto de Querete, foi foi Deus. Deus. Quem mandou Jacó para o deserto de Parã, foi Deus. Meu Deus. Quem mandou Moisés para o deserto de Midian, foi Deus. E quem mandou Paulo, o pessoal pensa que a vida do pastor Paulo, ele teve um encontro em Damasco com Jesus, e foi molezinho, e saiu pregando. Pastor, o apóstolo Paulo era uma fera. Ele era um animal selvagem, pastor. Ele torturou crente, ele matou crente. O homem era A gente- violento, né? Violento. Ele era um homem assim, apaixonado por uma causa, e ele era cruel. Então, quando ele se converte, as pessoas têm medo dele. A fama dele era terrível. E o pessoal, não, é que ele se converteu. Peraí, vamos chamar ele, vamos dar um testemunho. Pastor, ele ficou 3 anos no deserto de Damasco, 3 anos no deserto. E depois mais 10 anos no deserto da Arábia. Tratamento. 13 anos que ele ficou no deserto, para quê? Para ele se tornar o apóstolo que ele se tornou. Então ele se converte, ele vai para o deserto, 10 mais 3 anos, aí Barnabé começa a discipular ele, aí que ele se torna o homem que ele devia se tornar. tornou. Quando a gente vê a vida de Davi, Davi olhou para a vizinha, né? E achou que ele tinha o direito de aproveitar um pouco, entre aspas, né, a vida. E ele tem uma noitada com aquela moça, casada. Pastor, aquilo custou para ele também 13 anos de deserto. A gente vai lendo ali, a partir de 2 Samuel, capítulo 11, 12, fala... Aí chega lá, não, foi rapidinho. Pastor, ele sofreu 13 anos no deserto, porque o deserto, ele tira de nós aquilo que não é de Deus. O deserto nos purifica. O deserto, ele dá para a gente a identidade do que a gente é, já que estamos tratando da questão de identidade. E ali, Davi, ele também foi um homem de Deus. Então, é fácil a gente pecar. O difícil é a gente querer passar pelo deserto. Uma pessoa que, por exemplo, gasta mais do que ganha, eu gosto muito de ensinar na área de finanças, né? Faz um acordo lá financeiro, faz um empréstimo consignado. O que é um empréstimo consignado, pastor? Em outras palavras, é um acordo que você faz com o banco para ficar mais pobre. Meu Deus. Eu fiz um empréstimo consignado em 36 vezes. Parabéns. Você vai ficar 3 anos mais pobre. Pastor, estou num deserto, não tenho dinheiro para nada. Por quê? Porque você fez um empréstimo consignado. Qualquer que seja a justificativa para comprar um carro, para fazer uma viagem, você está fazendo um acordo para ficar mais pobre. O nome disso é deserto. Agora, quando terminar o deserto, você vai querer fazer de novo isso? Você vai querer voltar? Qual é o problema do povo de Israel? O povo de Israel chegava na terra prometida, aí voltava para o deserto. Você fica vendo... Circulando. Pastor, se eu pegar a Bíblia e ficar lendo as cidades e marcando no mapa, eles andam em círculos no deserto. Eles ficam vagando pelo deserto. Por quê? Porque eles não rompem a barreira de querer sair. Você vê que tem gente, tem 3 tribos, metade da tribo de Manassés, tribo de Ruben, tribo de Gade, nunca entraram na terra da promessa. Eles ficaram aquém do Jordão. Não, deixa a gente ficar aqui mesmo. E tem gente que gosta de ficar no deserto.
Tem gente que gosta, pastor. Entendi. Por quê? Porque não quer o melhor daquilo que Deus dá para ele. Entendi. Tem gente que Entendeu? lamentavelmente não consegue progredir em Deus, né? Pela falta do relacionamento de Deus enquanto pai. Sabe qual é o nome disso, pastor? Não. Orfandade. Orfandade. Órfão de pai, tendo um pai disponível? Como é que Pastor, funciona isso? Como é que pastor, funciona isso? A melhor definição da orfandade está em Lucas capítulo 15. Tem uma parábola ali. Hã? Jesus ele conta a parábola do filho pródigo, que na verdade é a parábola dos dois filhos. Né? Sim. Então, Lucas 15 começa dizendo assim: um pai tinha dois filhos. Ele fala sobre a alegria do reino. Ele está falando, ele começa a falar: olha, um pastor tinha 100 ovelhas, uma some, ele deixa as 99, com outro pastor vai pegar aquela. Ele volta com alegria. A alegria, por quê? Porque há mais alegria no céu entre os anjos por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Oh, Aí ele conta a história de uma mulher que perde uma moeda. Ela tinha 10. E aí ela acende a luz, chama as amigas, ele acha a moeda. Há mais alegria no céu por alguém que se perde do que por 9. E aí chega na história do filho pródigo. Só que a gente se concentra só naquele primeiro filho caçula, né? O filho gastador. Sim. Qual é a história? Um filho que chama o pai de pai. Pai, me dá aí aquilo que eu tenho direito, me dá a herança que eu vou embora. Então o pai pega metade da fortuna da família, enche uma sacola de moeda de ouro, entrega na mão do filho e ele vai embora. Aí o que ele faz? Ele é irresponsável, não sabe lidar com dinheiro, torra a grana toda. aham. Aí o que ele faz? Vai trabalhar num chiqueiro. Tinha um povo lá que criava porcos, ele vai trabalhar. Só que ele tinha tanta fome, ele queria comer a comida do porco. Veja bem, o nível que o ser humano chega quando se afasta de Deus. Ah, vou desviar. É isso, você vai comer comida de porco, você vai para dentro da lavagem. E aí ele Não, lembra... não, não vai nem comer, né? Porque nem cederam a comida para ele. Pois é, Olha ele vai querer. o ponto que chega, né? Mas aí a mente dele tem uma lembrança. Ele fala Sim. assim: eu me lembro da comida na casa do meu pai. E ele chama de novo o pai de pai. Na casa do meu pai, até os trabalhadores tinham um prato de comida. Ele lembra do pai. Sim. Ele pediu para o pai para ir embora, mas aí quando ele está tudo ruim, ele lembra que ele tem um pai. Então ele fala: voltarei para meu pai. Ele Pai. fala a terceira vez. E direi a quarta vez: pai, pequei contra o céu e perante ti. Só que quando ele está chegando em casa, o pai vê ele de longe. Esse texto de Lucas 15 ele é singular por quê? Pastor, em nenhuma outra passagem da Bíblia você vai ver Deus correndo. A Bíblia diz: então o pai correu para abraçar seu filho. Sim. É a única passagem da Escritura que Deus corre. Deus corre. Sim. Aí ele fala: pai, pequei contra o céu e perante ti. Agora preste atenção. Não sou mais digno de ser chamado teu. Filho. Ali é uma orfandade. As pessoas pensam: pastor, o que eu fiz foi tão horrível. O meu pecado, eu acho que Deus nem me aceita mais. Essa é a grande mentira. Como se você pudesse deixar de ser filho do teu pai. Hã? Pastor, não importa quem é teu pai. Não quebra a filiação. Você não quebra isso. Entendi. Então, o pai fala: não, negativo. Bota um sandália no pé, um anel no dedo, capa, pega o bezerro gordo, nós vamos celebrar. Preste atenção, que nós estamos falando de festa entre pai e filho. Sim. Aquele filho retorna para dentro de casa, retorna para a casa do pai. Um filho que achava que não ia ser mais filho. Então é muito fácil. Eu chego numa igreja assim, pastor, eu sei quem é filho e quem é empregado de Deus. O filho está sentado bebendo da fonte, está ouvindo a palavra, está adorando a Deus. Quem não é filho, ele não senta na mesa. Então, não há problema nenhum. Acho que eu incentivo toda a igreja a servir. Quem serve no ministério infantil, quem serve no trânsito, quem serve na integração, na recepção, quem serve no louvor, quem serve na cantina, tudo isso, pastor. O problema é quando a pessoa só quer ficar ali. Ele nunca está no culto. Onde é que, não, estou sempre no trânsito, meu ministério. Ele nunca está bebendo da fonte. Entendi. Ele nunca está sentado. Deixa eu pegar uma. Isso, por favor. Ele nunca está sentado na mesa com o pai. Aham. Ele, todo fim de semana, a tarefa dele é o quê?
É ficar num ministério que ele não se deleita em se alimentar da palavra de Deus. Então, Entendi. trata-me como um dos seus empregados. Ele é o primeiro a chegar. Ele é o último a sair. Os pastores são assim, Sim, 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 por força ministerial. sim. Mas ele não chama Deus de pai. É um negócio bem interessante. Quero solicitar o pessoal da técnica, se puder me ajudar aqui, só aproximar as águas da gente aqui, por favor. É, realmente, essa questão da paternidade. Olha só, a gente começou a falar de família, só aproxima as águas pra gente aqui, por favor, gente. Essa questão da. A gente começou a compartilhar dessa questão da família, Ficamos né? aqui, né? Não, e ficamos no, muito obrigado, e ficamos no ótimo lugar, né? Ficamos num bom lugar, e olha quanta riqueza, né? De aprendizado, não somente para aqueles que supostamente estão passando alguma dificuldade em relação a tudo isso, mas também para a gente que está lutando para preservar tudo aquilo que é princípio de Deus em nós, a fim de qualificar a nossa vida, né? Mas pulando de um lado para o outro e mantendo, Pastor Lobo, dentro do nosso bate-papo, essa questão do princípio familiar, né? Como é que foi essa história de vida ministerial? Para a gente depois poder falar um pouco mais das coisas concernentes à família de Deus. Como é que aconteceu a sua experiência com Jesus, a sua conversão? Como é que foi isso, assim, em miúdos? Como é que foi isso? Eu nasci No lar católico. católico, Aham. como eu já disse. E quando eu sou militar, desde Sim. muito jovem, meu pai era militar da Força Aérea. Aham. E com 14 anos eu prestei concurso para a escola preparatória de cadetes. Né? Sim. Queria ser piloto, Aproxime um pouquinho do microfone, por favor. queria ser Isso. piloto. Eu vivi dentro desse ambiente militar, né? Eu vivi Aham. dentro dessa cultura, conheci os jovens filhos de oficiais. Certo. Só um minutinho, pastor. Queria ver com o pessoal da técnica se está tudo certo aí. Eu não estou tendo o retorno do pastor aqui no meu fone de ouvido, só para ver se está tudo certo, tá? Vamos seguir aqui, pastor. Vamos seguir aqui. Fique em paz. É. Fique em paz. Estamos muito bem à vontade. Eu tô me ouvindo também. Agora eu passei a ouvir o senhor novamente. Eu não estava ouvindo, né? Estava um pouquinho de dificuldade, mas passei a ouvir o senhor novamente. Seguimos na linha do raciocínio, né? A sua experiência de conversão, era um cristão católico e... Isso. Eu sempre tive temor do Senhor. Aí fui para a Academia da Força Aérea e eu encontrei um outro universo. Eu descobri que tinha gente que não era católico. Aham. Então, alguns cadetes amigos, um grande amigo meu, um irmão assembleano, né, um irmão da Assembleia de Deus, um homem muito honesto, um jovem muito correto, né, um exemplar. Sim. Isso. Ele foi um grande amigo meu lá na Academia da Força Aérea, na preparatória, e depois nós fomos para a academia. Então, você faz o segundo grau dentro de uma escola militar e depois você faz o curso superior, seria engenharia aeronáutica. A minha formação Certo. é dentro da engenharia aeronáutica. Certo. Aí, lá ele me falou para mim do Evangelho. Eu fui assim, eu tive um coração assim, muito duro no início, mas que depois eu falei, isso tem sentido. Hã? Até que um dia, pastor, eu me casei. Graças Quando a eu Deus. casei, eu encontrei uma outro universo, a minha esposa espírita. Aham. Então ela começou dentro de casa a fazer coisas que eu falei, não, essa mulher precisa de salvação. Estava de acordo com a sua fé. Eu tinha um padre, muito meu amigo, Sim. e esse padre eu fui me confessar, acho que ele estava com pressa. Eu ia me confessar semanalmente, né? Você sabe que quem é católico vai no padre e diz, padre, Sim. me perdoe porque pequei, você vai e desfia o teu rosário lá de pecados, Sim. e depois ele te absolve, te dá uma penitência, reza 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso. Processo da fé católica, Da fé né? católica, né? Aham. E nesse dia ele falou assim, eu falei, e a penitência? Não, a penitência vai ser, você me deu a Bíblia. Aquela Bíblia Ave Maria, né? Aquela Bíblia... A penitência você lê a Bíblia. Lê o Salmo, lê os 30 primeiros Salmos. Só que aí o que aconteceu? Eu li a Bíblia inteira. E ali virou uma chave. Virou uma chave. E aí, quando eu comecei a ler, então li Salmos, aí resolvi ler Provérbios, aí eu falei, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia me manda para um lado, me manda num sentido, numa direção, e a minha fé está me mandando para o outro lado. Falei, alguma coisa está errada. Eu reencontrei esse padre, inclusive numa festa, era uma inauguração do restaurante, ele estava lá e tal. Nós nos encontramos, falei assim, padre, aquela Bíblia que você me deu, é Bíblia católica? Ele falou,
É o Papa Pio alguma coisa, João, sei lá qual era o nome do padre, do Papa que assinou a Bíblia lá num concílio. Falei, padre, mas a Bíblia manda a gente para um lado, fala, não faz isso, faz aquilo. E a Igreja Católica andando para o outro lado e fala assim, meu filho, é o seguinte, você quer obedecer a Bíblia, você tem que ser crente. Agora é o seguinte, quer ser crente, você escolhe essa igreja, ou você vai para Batista, ou para Metodista, ou para Presbiteriana, ou para Assembleia de Deus. O resto não presta. É a cabeça dele, Sim, né? sim, na concepção. Quer dizer, ele mesmo me aconselhou, foi o padre. E aí você foi automaticamente procurar uma igreja cristã evangélica. Li a Bíblia inteira, Aham. aí fui numa igreja de um amigo meu, também era oficial na época, a gente tinha se formado. Entreguei a minha vida numa escola bíblica dominical. Glória a Deus. Foi ali a minha conversão. Glória a Deus. E em seguida, 2, 3 meses depois, a minha esposa também entregou a vida a Jesus. Então, a partir dali, aqueles princípios de Deus, eles foram entrando na vida da gente. Foram construindo quem a gente é. Então, isso tem quase 30 anos, né, pastor? A gente tinha 3 anos de casado, então tem quase 30 anos. Esse foi meu encontro com Deus. Entendi. Ah, tremendo, hein? E essa identidade, né, ministerial. O senhor é um pastor presidente de uma igreja, né? Mas eu percebo que dentro do seu chamado há uma identidade específica, né? Dentro desse quesito de como lidar em batalha, em comportamento, né? Com as questões sobrenaturais relacionadas ao mal. Quando é que o senhor descobriu isso assim? Foi logo no início. Então, a primeira coisa que aconteceu, eu me dediquei à palavra de Deus. Amém. Você não vai conseguir vencer o mal, não vai conseguir vencer o diabo, seus demônios, sem a palavra de Deus. Amém. Essa é a ferramenta primeiro, pastor. Por quê? Porque a gente lida com um ser que Jesus denuncia como o pai da mentira. João 8,44. João 8,44. Mas João 8,32, ele já tinha dado para a gente o quê? A pílula, o antivírus. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36. Amém. Se, pois, o Filho vos libertar, de fato sereis livres. Aleluias. Então, pastor, eu comecei a ler a Bíblia, aí eu descobri algo fantástico, que aquele povo que se auto-intitulava o povo da palavra, não conhecia a palavra. Então, o que chamou a atenção do meu pastor foi que logo no início, eu me converti lá por novembro, eu já tinha lido a Bíblia toda e tal, aí fui num retiro desse de carnaval. Então, terminou o ano, começou o ano, e no retiro de carnaval teve uma gincana bíblica, que era uma prova mesmo, para sentar, escrever. Pastor, eu, o garoto novo convertido, Sim. que ainda não tinha sido batizado, fui ser batizado em junho, me converti em novembro do ano, batizado em junho, eu tirei primeiro lugar na gincana bíblica. Olha. Aí o meu pastor, eu já tinha lido a Bíblia toda naquela versão católica, que é igualzinha de crente, né? Aí li a Bíblia de novo, aí isso despertou alguma coisa no meu pastor. Mas aí, eu na igreja, lendo, eu gosto de ler muito, sou autor de 9 livros, né? E aí, eu orando, uma senhora do meu lado, uma senhorinha do meu lado, e orando, o que um homem de 2, 3 meses de conversão tem de oração? A oração depende da tua intimidade com Deus. Aí eu comecei a orar, a mulher ficou endemoniada do meu lado. Eu nunca tinha visto aquilo. Meu Deus. Então, a igreja bem vazia, era um lugar de reunião dentro do quartel, Sim. onde os evangélicos se reuniam para orar. Eu estava sentado orando, e aquela senhora. E ali foi o primeiro contato que eu tive. Então, o Ministério de Libertação, de batalha espiritual, de cura da alma, na verdade, me perseguiu. Não foi algo que eu fui buscar. Começou a acontecer comigo. As pessoas começaram eu ia orar, havia manifestações demoníacas. Entendeu, pastor? Eu fui Deus foi me ensinando através do tempo. E eu tive 2 pastores que foram muito amorosos comigo. O pastor Valmir, na minha primeira igreja, eu só servi em 2 igrejas, né? Depois fui transferido de São Paulo para Curitiba, tive um outro pastor, Sebastião Brito. Eles me ensinaram muito, muito, sim, a respeito da autoridade do cristão. Sim. Então, isso foi o pontapé inicial. E aí, a igreja cresce, com o crescimento da igreja começam a chegar pessoas feridas, machucadas, enjauladas.
E em 2 oportunidades que houve manifestações de espíritos imundos, meu pastor viu eu lidando, ele falou assim, eu vou te ordenar como um pastor de libertação. Olha, Então, eu, um pastor batista, dentro da Convenção Batista Brasileira, fui ordenado como pastor de libertação. bom, pastor, existem linhas, né, existem linhas e crenças dentro da fé cristã evangélica que defendem o Ministério da Libertação. Existem outras que alegam que não há o Ministério da Libertação. Qual o seu ponto de vista dentro desses dois paralelos? Então, pastor, eu vou responder a uma questão antes. Essas linhas, elas têm nomes, tá bom? Tá. Então, existem aqueles cristãos chamados de carismáticos, existem aqueles cristãos que são chamados de ortodoxos. Eu tenho uma linha que é o seguinte, pastor. Sim. Jesus, ele quando lê o livro de Isaías 61, em Lucas 4, tá. é o único texto, o primeiro texto que ele lê, quando ele abre, é Isaías 61. Ele diz, o Espírito soberano do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para libertar cativos. Então, o ministério de libertação, ele não começa dentro da igreja evangélica. Ele começa com Jesus. Sabe qual é a primeira conversa que Deus tem com Adão? Primeira conversa. Sim. Ele fala o seguinte, Adão, comerás livremente de tudo que tem no jardim. A liberdade, ela começa com Deus. A primeira palavra que Deus dá para o povo de Israel como nação, primeira palavra, Êxodo capítulo 20, verso 1. A primeira noção que Israel tem como nação de Deus, sabe qual é? Eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te libertou da terra da escravidão. Então, a palavra libertação, ela vem para caminhar. Não é um ministério principal da igreja, não é. Não, sim. Mas sim. é um ministério acessório. A ser considerado. Qual é a questão, pastor? É a maneira como algumas igrejas, e eu não faço críticas à igreja, por quê? Porque quem critica a igreja é Deus. A palavra de Deus diz no livro do Apocalipse que Deus, ele tem na mão os 7 candeeiros. Então é ele que julga a igreja de Esmirna, de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia, de Filadélfia, de Éfeso. Ele é o Deus da igreja. Amém? Então eu não julgo, mas eu vejo como um erro você tratar as vítimas de Satanás com vergonha. Então esses ministérios que fazem exposição, pastor, eu não faço isso. Teve uma manifestação demoníaca, não envergonha a vítima. Você tem um ministério de intercessão da tua igreja, tem uns pastores, vai lá, liberta o cativo e leva ela para dentro do gabinete. Jesus não envergonhou ninguém. Jesus, ele não usou a vida das pessoas para expor Satanás e as obras de Satanás. Você vai repetir isso. Você vê o Evangelho de Lucas que os milagres acontecem dentro de casa, em Lucas. No Evangelho de Mateus, os milagres acontecem, Marcos, fora de casa. Mas em Marcos ele vai dizer o tempo todo assim, tomando-o à parte. Tomando Pedro à parte. Pedro tinha negado Jesus. Tomando à parte, ele restaurou Pedro, ele envergonhou Pedro. Sim. Entendeu? Sim. Tomando, trouxemos aqui um surdo mudo. Marcos capítulo 7. Jesus tomando à parte, olhou para o alto, pegou saliva, botou no ouvido, botou na língua e disse, Efatá, abre-te. O que acontece com o Ministério de Libertação? Porque muitas igrejas, pastor, rejeitam o Ministério de Libertação. Por causa da maneira, por causa da forma desonesta. Usam as vítimas para glorificar a si mesmo. Então, a pessoa já está vivendo dentro do cativeiro. A pessoa já está vivendo dentro de uma jaula espiritual. Ela não consegue sair. E você ainda vai pegar essa pessoa, que é um pai, que é uma mãe, que tem... se isso acontece dentro da igreja, sabe como é que vai ficar conhecida? Há lá um endemoniado dos cultos de quarta. Há lá um endemoniado do culto de libertação. Então, esse é o problema. O Ministério de Libertação devia existir em toda a igreja. Por quê? Compreendo. Pastor, é uma tolice você imaginar. Eu acabei de escrever um livro sobre libertação infantil. Pastor, quantos casos de libertação na Bíblia tem de crianças? Também em Marcos 7, tem a criança, a filha da mulher cirofenícia. Em Mateus 17, tem aquela criança. Jesus pergunta, desde quando acontece com ele? Desde a infância. Só que nós ignoramos. Então, os pastores que dizem que a libertação
ela não existe, isso é uma grande bobagem. Ela está fundamentada onde, pastor? Ela está fundamentada num versículo que é tirado do contexto. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas do que ele estava? O que tudo se fez? O que é coisas velhas? Havia uma competição ali naquela igreja de Corinto. Uma igreja grega, né? Firmada na região ali da Macedônia. Ali havia judeus e havia gregos. Os judeus se auto-intitulam o homem que traz, aquele povo que traz carregando consigo a lei de Moisés. Sim. O grego se auto-intitula o inteligente, o sábio. Dali vem Aristóteles, vem Sócrates, vem Platão, né? Então, um é inteligente demais e o outro é espiritual demais. E Paulo está dizendo, em Cristo não vale ser nem judeu, nem ser grego. O que vale é ser nova criatura. Por isso, quem está em Cristo, nova criatura é. Ele está falando de raízes culturais, de etnias. Sim. O que o povo diz? Não, eu aceitei Jesus, tudo se fez novo. Pastor, o senhor é pastor que nem eu. A gente tem visto notícias de pastores que se suicidam. De crentes que vivem vidas repletas de iniquidade. De pessoas que você sabe, você é casada com um homem que diz que é crente, que toma ceia com você, mas que durante a semana ele é terrível dentro de casa. Então, essa interpretação, o texto é verdade, a maneira como se interpreta é ruim. Entendi. Então, você dizer para a pessoa assim, não, não precisa de libertação porque ele aceitou Jesus. Pastor, eu vou dizer para o senhor, isso não é experiência, é Bíblia. O encontro com Jesus é só o primeiro passo. Porque se não tivesse um outro passo, não haveria discipulado. Para que você acha que tem discipulado? Então, toda libertação que não caminha ao lado do discipulado, eles têm que andar de mãos dadas. Ela não é libertação. É só ministério de sai, sai. Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Se você não complementar a liberdade com a presença de Cristo, esse ministério de libertação vai só machucar mais as pessoas. Pois bem, pastor, o mundo espiritual é uma guerra, né? Deus e o diabo, céu e o inferno. A guerra sempre se dá com o objetivo de que um tenha o domínio sobre o outro e o outro o domínio sobre o um, de formas que quem vencê-la, né, dominará um determinado território e até então quem se considerava livre se sente preso. Então, a libertação é algo, né, que está dentro de uma guerra. E sendo o mundo espiritual uma guerra, eu comungo daquilo que o pastor pensa e crê. O ministério da libertação é importante no processo. Exato. Percebi ontem, né, ouvindo aqui no nosso congresso, na igreja, Destruindo as Fortalezas, que você fez uma colocação, que eu até fiz a anotação para hoje a gente abordar acerca e eu poder aprofundar um pouco mais, porque ontem, com certeza, mediante ao público e a situação ali, o senhor não tinha condição de aprofundar, né, que o senhor não encontra condição de aprofundar muitas coisas pelo tempo que tem, né? Mas eu vi ontem que o senhor deixou claro que o seu ministério, nessa guerra, está baseado em libertação, batalha espiritual e cura da alma. O senhor podia se esmiuçar para a gente aqui no nosso PVM Podcast para uma Vida Melhor? Dentro dessa guerra espiritual, o que é a libertação? O que é a batalha espiritual? E o porquê da cura da alma? Então são... Tá complicado? Não, né? não tá não. É bem simples até. Eu vou dar um exemplo aqui. Por favor, nos ajuda, a gente quer aprender. Vou dar um exemplo muito simples, tá bom? Você imagine uma pessoa dentro de uma prisão. Certo. Ali tem grades, Certo. Ali tem um carcereiro, Sim. Ali tem uma segurança para impedir que a pessoa saia da prisão. Puxa. Tá bom? Então isso aqui vai ficar muito claro. O que é a libertação? Aquela pessoa está presa por uma razão. Ela cometeu um crime, ela quebrou uma lei. Delito. Então ela foi para dentro da prisão. Eu sou um advogado. O que eu faço? Eu pego o habeas corpus e esse juiz
Estou comparando aqui Deus e Jesus. Jesus é advogado, Deus é... Eu pego esse habeas corpus e eu levo para o carcereiro e ele abre a porta da prisão e eu tiro essa pessoa que está cativa, que está prisioneira. Sim. Isso é libertação. Libertação tira a pessoa da prisão. A guerra espiritual ela acontece num outro nível. Quando? Quando, apesar de você apresentar o habeas corpus, o carcereiro diz, não vou soltar. Aí você luta contra... Você tem que desarmar o carcereiro para tirar a pessoa de dentro da prisão. Isso é guerra espiritual. Em terceiro lugar, a cura da alma são as feridas que a pessoa tem dentro do cativeiro. Então, tem ali aquelas algemas que prendem pés e mãos, aquelas feridas. Depois que você solta, você tem que tratar a ferida do corpo. Aí chama-se cura da alma. Traduzindo isso biblicamente, a libertação, ela lida com as razões pelas quais as pessoas estão presas. E aí, a gente tem que aprender uma coisa. Nem toda libertação vai exigir ou apresentar uma manifestação demoníaca. É isso que confunde as pessoas. Vou dar um exemplo bíblico. Jesus, lá em Lucas capítulo 10, a partir do verso... Lucas capítulo 13, a partir do verso 10, tem uma mulher, a Bíblia diz que ela estava na sinagoga, ela andava encurvada, e a Bíblia diz que ela era possessa de um espírito de enfermidade há 18 anos. Ela, dentro de uma sinagoga, um lugar de reunião de adoração a Deus. Sim. Há 18 anos, com uma enfermidade, ela, a Bíblia diz que era possessa. Você pode ler em casa Lucas capítulo 13, a partir do verso 10 até o verso 14. Então, Jesus, chamando a si, disse, mulher, estás livre, liberdade, da sua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela se endireitou. Ela estava encurvada. Ela estava corcunda, vou usar o nome mais. Corcunda. E aí ela fica livre e glorifica a Deus. Aí o que acontece? Os fariseus, que mandavam na religião daquele tempo, assim, ó, você não pode fazer isso, porque hoje é sábado e você não pode libertar no sábado. Aí Jesus chama eles de hipócritas, fingidos. Você não solta o seu boi no sábado para beber água? E não deveria eu libertar essa mulher que há 18 longos anos, essa palavra longos anos, 18 anos, estava presa por Satanás? Jesus liberta a moça que estava possessa de um espírito imundo e não tem nenhuma manifestação demoníaca, pastor. Então, existe libertação sem manifestação. Compreendi. Vou para a guerra espiritual. Então, a libertação, eu vou entender as razões da prisão. Ou seja, qual o pecado, a iniquidade que a pessoa mantém no coração, na vida dela, e que não deixa ela sair. Por exemplo, normalmente é desobediência. Quer ver um pecado que as pessoas ignoram, pastor? Que caminha junto, por exemplo, ciúme e inveja. Por que Caim matou Abel? Ciúme e inveja. O ciúme e a inveja caminham juntos com o espírito de morte. Pastor Saul, capítulo 18 de 1 Samuel. Ele ouviu uma canção. Saul matou 1000. Ele era um grande guerreiro. Sim. Davi matou 10.000. Nesse momento do ciúme e da inveja, o que ele fala no versículo seguinte? O que mais esse homem, esse rapaz vai querer senão o meu reino? Eu vou matar ele. Ele tenta matar Davi 2 vezes no capítulo 18. Olha o espírito de morte entrando ali. Uma vez no capítulo 19. No capítulo 20, ele tenta matar o próprio filho, Jonatas. No capítulo 21, ele mata os profetas. E no capítulo 31, ele se mata. Ele se suicida, pastor. O morte entrou com força. Entrou com força ali. Então, a pessoa pensa que o pecado é só aquele pecado que a gente chama de pecado cabeludo, que escandaliza. Não é, pastor. O pecado, ele é pecado de qualquer maneira. São essas prisões que afloram a necessidade da libertação. Exatamente. Então, essa libertação, eu lido com o quê, pastor? Com as causas, com o pecado, com arrependimento e com o discipulado. A guerra espiritual, existe guerra espiritual quando aí sim, quando há manifestação demoníaca. Quando há uma clareza. Por exemplo, Judas. Judas, ele estava endemoniado. Ele fica endemoniado no capítulo 13 de João. Mas ele está dando sinais
de que ele não concorda com Jesus no capítulo 12. Em primeiro lugar, todos os discípulos trabalhavam. Você já reparou isso? Pedro estava pescando, André estava pescando. Mateus estava cobrando impostos, enfim. Todo mundo. Todo mundo O trabalhava. único que não estava trabalhando era Natanael, que estava pensando. Ele era um pensador, mas ele estava trabalhando. Judas não fazia nada. Pastor, homens de Deus que não fazem nada vão arrumar problema. Vamos dar problema. Quando Jesus Meu Deus. ele recebe aquele perfume de alabastro sobre a cabeça, aquela mulher, 12 mil reais, pastor, preço de ouro, 300 denários. Um ano de trabalho. São 12 salários mínimos aí, 12 mil reais. Aí Judas fala, isso é um desperdício, podia ter dado aos pobres, aí fala assim, vírgula. Mas ele não se importava com os pobres. Ele era ladrão. Assim que termina o capítulo 12. Sim. No capítulo 13, Jesus vai lavar o pé dos discípulos, vai celebrar a ceia, e ele vai dizer, quem é que vai me enganar essa noite? Um de vós há de me trair. É aquele que coloca a mão comigo dentro da tigela. Naquele momento, Judas ficou endemoniado. Presta atenção. Mas ele não fica babando, pastor. Ele não manifesta um Exu. Ele não se bate. Não, nada disso. Então, essa ideia que a gente tem, que o espírito imundo ele tem uma característica, ele tem. Sim. Só que ele não apresenta sempre. E não é única, né? Exatamente. Então, Muito bem, pastor. Então existe os endemoniados do colarinho branco? Pastor, tem demônio que ele é muito educadinho, pastor. Meu Deus, que mistério! Ele não quebra a mesa. As manifestações são as mais bizarras e singulares. Sim, tem gente que manifesta late, é até difícil fazer, mas come excrementos, se automutila. Nesse sentido, uma experiência marcante nessa sua trajetória ministerial? Pastor, eu já tive casos interessantes. Eu uma vez fui orar por um casal. Conta pra gente, por favor. Fui orar por Tô um nessa casal. expectativa aqui. Um casal, no casamento, pastor. Vamos ajoelhar para a gente abençoar as alianças. Eu botei a mão na cabeça do casal, a moça ficou endemoniada. Meu Deus, no Esse casamento foi o mais dela? dentro do casamento. Que isso? Dentro do casamento. Como é que o senhor fez para lidar com isso? Eu mandei sair. A irmã dela estava junto. Ela não era crente, o rapaz era. Uma história longa. Um rapaz que manifestava uma legião de demônios, ele comia as próprias fezes. Meu Deus. Mas você vai encontrar gente indo para cemitério comer carne podre, que é carne de defunto. Sim. Pastor, o inimigo, ele é... Violento. E ele mantém as pessoas dentro de um comportamento absolutamente... Deplorável. É isso. Ele vem para matar, roubar e destruir. Só que existem aqueles espíritos imundos que são mais sutis, pastor. Então, a gente pensa que sempre que vai manifestar com um tipo de violência. Eu digo para você que 95% a 97% dos casos, você só vai botar a mão, vai dar uma ordem em nome de Jesus. Sai, e ele sai. Agora, existem castas que só saem com jejum e oração. Jesus diz isso. Pega lá em Marcos 9, os discípulos perguntaram, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? Aí Jesus diz, essa casta não se expulsa com coisa alguma que não seja o jejum e a oração. Forte. Então, tem níveis, existem espíritos imundos, pastor, que eles estão mais aprofundados. Não fica pensando que eles... Quando Efésios 6 fala sobre principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, Jesus está dando para a gente categorias, postos, hierarquias. Então, a batalha espiritual, eu tenho um livro que eu escrevi chamado Estágio de Guerra Espiritual. Então, eu ensino a lidar com libertação infantil, eu ensino a lidar com as chamadas legiões, com as falanges. São encontros que você tem na guerra espiritual, mas se a pessoa tiver medo, ela jamais vai vencer, ela vai se encolher, ela vai permitir. Então, um exemplo bíblico, Atos 19, é o único passagem da Bíblia em que diz assim, Deus fazia maravilhas pelas mãos dos apóstolos. Impondo as mãos, Paulo, né, mandava os aventais, os espíritos imundos, eles eram
Eles saíam. Então, houve um mover ali na cidade de Éfeso. E aí, Entendo. Paulo fica muito famoso ali. Ele vai ficar 2 anos em Éfeso. E aí, de repente, o que acontece? Ele vai ficar até ser preso, né? Ele tem aquela confusão que ele é preso, ele apela para Roma. Mas o que acontece, pastor? Tem os 7 filhos de um sumo sacerdote. Sim. De Éfeso. Então, eram pessoas que gozavam do valor do seu pai, que era um filho, vamos dizer, do pastor presidente da maior igreja. Sim. E eles saem para expulsar demônios em nome de Jesus a quem Paulo prega. E quando eles entram na casa do endemoniado, o endemoniado fala o seguinte, presta atenção, conheço Jesus, identidade. Sei quem Paulo é, identidade. E vós, quem vós sois? A Bíblia diz que ele reage com tanta fúria que aqueles homens saem machucados, humilhados e nus envergonhados. A batalha espiritual ela vai envolver necessariamente uma manifestação de qualquer tipo. Certo. Então você chega para libertar. Então, voltando um passo atrás. Libertação precisa de manifestação? Não. Pastor, tem um monte de gente que entra aqui na igreja. Só tem uma igreja muito grande nessa cidade. Ela experimenta uma vida nova com Cristo, experimenta a liberdade sem nenhuma manifestação. E tem algumas pessoas, pastor, que haverá uma resistência espiritual. Haverá. Não tem como dizer não. Você pode dizer, não, eu vou me acompanhar, deixa isso aqui lá para a igreja que trabalha com isso, para a igreja que tem um ministério de libertação. Mas o que você vai fazer? Você vai ter uma igreja que não vai ser capaz de lidar ou ter uma resposta para esse mundo. Então, quando a igreja tem um ministério, por exemplo, de sopão, que leva cobertor para os indigentes, para quem está na rua, quando uma igreja tem um ministério de evangelismo forte, quando uma igreja tem um ministério que cuida de alcoolistas, né, de dependentes químicos, é necessário caminhar do lado com o ministério da libertação. Não tem jeito, porque você vai ter a batalha espiritual, você vai ter um confronto. Você falou de situações terríveis. Pastor, uma das mais bizarras manifestações que eu vi, muitas, principalmente quando você encontra com pessoas que não têm Jesus, que ainda não deram o primeiro passo para Jesus. Certo. Fui numa casa, esse jovem era um jovem recuperado da droga, e ele tinha umas quedas. Então ele ficava 3, 4, 5 meses sem droga e voltava para a droga. Ele tinha essas recidivas. E um dia a psicóloga do Instituto, da Casa de Recuperação, da Casa de Restauração, lá de Curitiba, ela me ligou, falou, pastor, estou com um caso de endemoniamento aqui, não sei lidar, eu preciso que o senhor venha aqui. Então eu saí de casa, era um sábado, quase de madrugada, de sábado para domingo, de sexta para sábado, 4 da manhã, era noite ainda. Até eu encontrar a casa, eu encontrei, era uma casa destruída, sabe essas casas abandonadas no meio de obra? E estava lá, eu entrei na casa, estava a psicóloga e estava o rapaz. Aí quando eu cheguei, eu orei por ele, falei, é só isso? Aí ele falou assim, eu vou embora. Aí ele falou assim, pastor, o senhor não vai libertar a menina? Eu falei, que menina? Pastor, a menina estava no teto. Esse foi o caso. Meu Deus. E a boca, né? A boca da gente é rosada, a boca dela estava preta. Preta. Ao extremo. Preta. Eu olhei, eu tomei um susto quando eu vi. Logicamente havia uns escombros. Eu falei, como é que aconteceu isso? Aí o rapaz falou, pastor, nós estávamos aqui fumando droga. Tem uma droga que ele mistura crack com maconha e fuma. Chamado mesclado. Ou Cabral, é o nome que se diz. Cada lá. região, Cada né? região. Estava fumando, eu fumei e comecei a citar um salmo da Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando eu comecei a citar um salmo da Bíblia, veja bem, um crente desviado. A menina abriu o olho, começou a andar para trás e andou como se fosse uma aranha. Direto. E ela subiu no teto, logicamente que se apoiando nos escombros. Sim. Ela estava lá há horas. Veja bem, me chamaram às 4 da manhã. Isso devia ser às 6:30 da manhã quando eu cheguei lá. Quando eu olhei aquilo, pastor, nunca vi nada parecido. Mas não havia violência, eu só falei, em nome de Jesus Cristo. Espírito imundo, desça esse corpo sem violência, sem machucar ela.
Aí ele veio devagarinho, desceu, ela desmaiou. Voltou assim. E quando ela desmaiou, que voltou assim, ela falou, ai, meu braço está doendo, lógico. Aquela musculatura toda presa, agarrada lá em cima. Então, esse é um caso extremo. Os casos de violência, como eu disse, de pessoas que comem e bebem excremento, comem e bebem sangue. Isso é terrível, pastor. Então, você precisa de pessoas maduras, não é um novo convertido. Mas se a pessoa tem uma vocação para isso, pastor, aí eu quero dar uma palavra muito de sabedoria para quem está nos ouvindo. Amém. Você não pode participar de libertação sem ter um pastor. Você não pode participar de libertação sem ter uma vida no altar. Você não pode participar de libertação se você tem um amante, tem um casamento ilegítimo, Meu Deus. você é amaziado. Você não pode participar da libertação se você não viver uma vida financeiramente honesta. Não só negue o que é de Deus e não pegue aquilo que é dos outros. Você não pode ter uma vida de libertação se você não tem uma vida de oração. Não pode ter. Você não pode ter uma vida de libertação se você não tem igreja. Tem muita gente, pastor, que fala assim, não, meu pastor não concorda com o Ministério de Libertação, então eu vou fazer minha libertação sozinho. Preste atenção. O pastor e a igreja, elas dão algo para a gente chamada cobertura espiritual. Pastor, eu tenho pastor. Sabia disso? Amém, Eu, amém. pastor de libertação, tenho pastor. Amém. Eu presto contas. Amém. Não é que o meu pastor vai dizer, não, você faz assim, faz assado, você tira férias só em janeiro. Ele não governa a minha vida, mas ele cuida do meu coração. Pessoas, pastor, que trabalham com libertação sem igreja, é que nem quem anda de moto. É quem já caiu e quem vai cair. Pastor, qualquer homem e mulher que vocês estão acompanhando na internet, no YouTube, qualquer um deles. Eu conheço todos. Pastor, eu prego no Brasil e fora do Brasil. Sim. Preguei em 20 países, pastor, Sim. sobre libertação. Uhum. Eu conheço todos esses homens que trabalham com libertação. Presta atenção. Se a pessoa não tem uma igreja, isso é importante, e não está debaixo, o teu pastor vai dizer para você, vai. Se ele falar vai, você tem medo. Se ele falar não vai, não vai. Não, porque eu quero, isso é rebelião. Simples assim, né? Saul, ele era rebelde. Sim. Samuel falou, me espera, eu vou oferecer o sacrifício. Saul, não, eu estou fazendo para Deus, me traz o sacrifício. Pastor, ele foi rejeitado. A partir do capítulo 15, aliás, capítulo 16, ele fica endemoniado. Davi tem que tocar para ele harpa, para os espíritos imundos serem apaziguados, serem expulsos. Então, quem trabalha com libertação tem que ter pastor, tem que ter cobertura de igreja. Se a tua igreja não estiver pronta, comece a orar. Se você viver uma vida santa, se você uma vida pura, se você viver ao lado do teu pastor, eu duvido que teu pastor não vai andar com você e te abençoar nesse projeto. Amém. Mas tem que ter tempo. Amém. Em terceiro lugar, você precisa ter algo chamado armadura de Deus. E tem gente, pastor, que acha que a armadura é um negócio que a pessoa toma quando está orando. Vamos tomar a armadura de Deus. Aí chega em casa e ele tira a armadura. A armadura não pesa, ela é espiritual. A armadura está sempre aqui. Não é que eu pego a armadura, tiro a armadura, pego a armadura, tipo, como se houvesse hora. A gente É tá fixo. vivendo. Ela fica em você. Ela não pesa em você. Aham. Ela é o que você carrega para onde você vai. Sim. Você não tira ela. Então, uma das peças da armadura, as botas da preparação do Evangelho da Paz, tem uma versão que diz da prontidão. Você tem que estar pronto já. Amém. Então, a guerra espiritual, quando eu digo assim, não é para novos convertidos, na verdade, não é para pessoas molengas. Entendi. Por quê? Porque ela vai sofrer em um momento ou outro uma resistência. Pastor, já houve casos que eu comecei a fazer libertação 10 da noite e fui terminar 4 da manhã. Meu Deus, pastor, isso é uma guerra gigante. Você fica esgotado. Violento. Você fica esgotado. Aham. Existem processos que duram meses. Então, vou fazer teve um rapaz, ele envolvido com todo tipo de magia branca, magia negra, feitiços. E ele falou assim, não quero mais. Ele queria Deus. Então, cada semana que eu atendia era uma legião diferente que manifestava. E aí, você não precisa ter pressa. Pastor, o espírito imundo ele se esconde
em guetos, em escuridões da nossa alma. Então, havia uma legião num abuso que ele sofreu, havia uma legião num pacto que ele tinha feito. Então, tem casos que você entra no gabinete e você resolve num dia. Num dia, pastor. E tem outros casos agora. O que vai depender? De algo chamado discernimento. E as pessoas mistificam muito o discernimento, pastor. O discernimento, ele só vai vir pela palavra de Deus. O discernimento é algo que faz com que você interprete. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, é apta a discernir pensamentos e intenções de coração, eu preciso saber aonde uma determinada vida ela negociou um valor eterno. Eu dou um exemplo, senhor, nós estamos dando... Posso convidar o povo para vir hoje à igreja? Nós não estamos ao vivo. Entendi. Então, nós estamos fazendo um seminário aqui, Destruindo Fortaleza. Presta atenção. Quando Josué vai entrar na terra da promessa, porque Moisés ele falha com os 12 espias. Ele manda 12 e eles falham em investigar a terra. Eles investigam, mas interpretam mal. Aí Josué, ele fala o seguinte, vai ficar todo mundo calado, nós vamos rodear Jericó. Não quero interpretação de ninguém. Ele pega 2 espias, só 2. Vocês vão visitar, e apenas Jericó, vocês vão na fortaleza. Jericó era uma fortaleza. Sim. O que aqueles homens fazem? Eles entram numa casa de uma mulher chamada Raabe, na fortaleza, diz assim, eles passaram a noite ali. Pastor, é necessário investigar as escuridões. Uhum. O que é escuridão, pastor? São os meus medos, são os meus traumas, são os meus pecados encobertos, são os abusos que eu sofri que eu não quero que ninguém saiba. Quando a Bíblia diz conhecereis a verdade, quando a pessoa libera, ela solta, ela abre a verdade, e a boca ela fala do que está cheio o coração. Sim. Você consegue discernir a razão. Pastor, meu marido é violento, meu marido não pode ver uma outra mulher, meu marido ele não quer a igreja. Ela fala coisa, a minha experiência, eu já bato o olho, eu já sei. Teu marido não tem pai, ele é órfão, não é? Pai. O teu marido sofreu algum tipo de violência doméstica, o teu marido sofreu um abuso. O que há por trás de um homem mulherengo? O que há por trás, pastor? Há uma necessidade de confirmar a macheza dele. Então, ele masculinidade. Ele vai tomar 1 litro de cachaça, 1 litro de uísque. Ele tem que provar que ele é homem. Aqui, eu sou homem, eu brigo com bandido, eu brigo com traficante, eu brigo com a polícia, eu não levo desaforo para casa. O que há por trás disso? Alguém que sofreu muito. Ali uma casca, a vida dela está infeccionada. Aí você tem que misturar a libertação e depois a cura da alma, pastor. Entendi. São coisas que são tratamentos que caminham do lado. Em resumo, para que a gente saiba lidar e vencer os estágios da guerra espiritual, essa tríade ela é fundamental, que é a libertação, a batalha espiritual e a cura da alma. Né? O seu ministério trata disso com muita evidência, né? Com muita força. Bom, pastor, eu percebo que para isso, né, muitos títulos foram surgindo, você tem aí um material considerável em relação aos seus livros que nos trazem ensino com base no seu conhecimento e experiência. Dá para dar aí um breve explore para a gente, breve aqui, de cada literatura sua e o que propõe dentro desse processo, por favor? Em primeiro lugar, posso dizer que eu tenho um site? Fica à vontade com tudo. É o www.institutoexodos.com, tudo junto, institutoexodos.com. Fica à vontade. Eu comecei a escrever, por quê, pastor? Porque eu não encontrava literatura para mim. Então, esse livro aqui, ele é o primeiro que nasceu, Autoridade sobre as Trevas. Autoridade sobre as Trevas. É um guia prático de libertação e batalha espiritual. Por que eu escrevi esse? Sobre as Trevas. Por que eu escrevi esse livro aqui, pastor? Ele está na 9ª edição, ele é um best-seller. Está na 9ª edição já? Esse livro aqui já alcançou... Uma tiragem de mais de 1.000, tranquilo. Mais 100 mil livros. Glórias a Deus. Esse aqui já vendeu mais de 100 mil livros. É muita coisa. Fora da nação também? Mas é o seguinte, só para o público, né? Angola, Moçambique. Sim. O público de língua portuguesa. Agora que ele está saindo espanhol e inglês. Vai dar uma traduzida nele. Então, esse livro aqui foi o primeiro. Isso aqui tem 10 anos de experiência em libertação. Então, o que eu coloquei aqui? Eu facilito a vida de quem quer trabalhar. Por exemplo,
Eu falei aqui sobre vício, né, pastor? Aham. Os vícios têm uma fonte só. Então o problema não é a cachaça, o problema do meu filho é o crack, o problema do meu filho é o jogo. Não é. Existe algo que sustenta isso. Então isso chama-se idolatria. E eu ensino a pessoa a se livrar. Por exemplo, a questão das alianças imorais, da imoralidade sexual. Aham. Pastor, faça amor, não faça guerra. Essa era uma frase da década de 70, do movimento hippie, né? Que criou o casamento sem culpa, o sexo sem culpa. Então, eu ensino as pessoas a quebrar. Tem aquelas alianças chamadas de caráter perverso. São pactos mesmo. Como quebrar? Então, esse livro aqui, ele trata de libertação e batalha espiritual, um livro muito bom. O segundo que eu escrevi foi o Blindagem contra as Trevas. Eu preguei sobre ele durante um ano. Eu escrevo sobre o Salmo 91. Sim. E aqui eu ensino você a trabalhar com libertação, com guerra espiritual, com cura, sem você se machucar. O Salmo 91, o salmista, ele não tem medo de nada. Eu não temeria o terror noturno, a seta que voa de dia, a praga que anda à noite, a mortandade que assola ao meio-dia. Nada vai me... 1000 vão cair do meu lado, 10.000 à minha direita, não vai acontecer comigo. Então esse livro fala sobre proteção. Ele tem orações no final dos capítulos para o pai fazer com o filho, para a mãe fazer com o marido. Enfim, é um livro que fala sobre proteção. É aqui que eu falo para você, ó, não se meta, não ande sem pastor. Não ande sem cuidado pastoral. Não anda sem a benção. Depois disso veio o livro Sangue nos Umbrais. Esse sim, eu trato só sobre libertação. Então aqui, pastor, eu vou tratar das 22 causas. A gente usa a expressão brecha, né? São os 22 pecados que são portas abertas, mais comum para prisão espiritual. Então, quando eu vou lidar, eu começo desde as chamadas heranças de pecados. Veja bem, não é herança de maldição. A maldição, muita gente fala sobre a maldição hereditária, eu expliquei um pouco. Na verdade, é o pecado que é hereditário. E a resposta é muito semelhante na vida do pai, do avô, do filho. Aí dá uma impressão que é uma maldição hereditária. Mas, na verdade, é um pecado, e esse pecado traz uma resposta de desgraça, de tragédia comum. Se a pessoa se livrar do pecado, pastor, a maldição vai embora junto. Amém. Tá bom? Amém. Então, esse livro trata dessa questão. O quarto livro que eu escrevi foi o Guerra Espiritual. E aqui sim, aqui a gente dá uma aprofundada mesmo na questão da batalha. Aqui é só batalha espiritual. Só batalha espiritual. Enquanto Sangue nos Umbrais é só libertação, isso aqui é só batalha espiritual. Você vai aprender na prática o que fazer, como lidar quando houver uma manifestação demoníaca, desde a mais simples até aquelas mais pesadas. Que tá aqui. Ainda tem aqui o Intercessão em Chamas, eu vou ministrar sobre isso hoje. É a guerra espiritual remota. A intercessão é um dos tipos. Então tem a oração de adoração, que você adora a Deus pelo que Ele é. Amém. Tem a oração de louvor, que você louva a Deus pelo que Ele fez, Ele faz, Ele fará. Tem oração em línguas. Sim. Existe oração de consagração, existe oração de entrega, existe oração de clamor. Então a Bíblia tem assim pelo menos 11 vertentes da oração, mas tem uma oração que é chamada oração de intercessão. É a oração de Romanos 15. Combatais comigo nas vossas orações. É um combate, pastor, é uma guerra. E aqui a gente trata a respeito da intercessão de uma maneira muito bíblica, para você saber como funciona. Você pode ter o seu ministério de intercessão na sua vida. Você pode ser o intercessor pelo seu filho, pela sua família, pelo seu futuro e principalmente na formação de um time de intercessão que você vai ter. Interessantíssimo. Depois eu escrevi o Casa de Paz, que é a cura e libertação da família. Nós tratamos um pouquinho, pastor, hoje pela manhã, desse livro aqui. Um pouquinho. Ao natural, né? Que coisa maravilhosa. É o Casa de Paz, é a cura e libertação da família. Eu escrevi o meu 7º livro, é o Discernimento Espiritual, que acabou. Ontem eu trouxe alguns exemplares. Tem que fazer uma tiragem. Enquanto a Autoridade sobre as Trevas é um livro que eu escrevi com 10 anos, colecionando 10 anos de experiência. Já o discernimento são 25 anos de experiência. Mas aí tem tudo. Pastor, eu quero libertar lá de tratos que eu fiz, de acordos que eu fiz, lá quando eu jogava búzios, lá quando eu busquei psicografia, lá que eu busquei adivinhação. Eu quero entender melhor essa questão da bênção, da maldição. Eu quero entender aí como é que quebra a aliança. Bom, é o discernimento espiritual. E agora, no último mês de maio,
Eu escrevi o Aliança de Almas, é o poder espiritual da sexualidade. Pastor, aqui é um livro que vai falar sobre comportamentos de risco na sexualidade. Vai ensinar sobre disfunções da sexualidade. Vai tratar a respeito de pactos de alma, né? Essa palavra, aliança de alma, ela vem de uma amizade entre Davi e Jonatas. As suas almas se colaram em uma aliança. Só que ele não trata ali de sexualidade, de um amor romântico. Ele trata de uma amizade. Mas algumas pessoas cunharam essa expressão para tratar da sexualidade. Então, esse livro aqui ele fala sobre sexo, sobre perversões, sobre prostituição, sobre sexo virtual, sobre o vício do sexo virtual, sobre masturbação compulsiva, sobre prostituição, como quebrar as alianças do adultério, como tratar, pastor. As pessoas precisam ser tratadas no adultério. Tem um monte de gente escondida dentro da igreja que experimentou o adultério e não sabe como sair da culpa. Então é uma ministração muito abençoadora, lidando com as feridas do adultério. Esse livro aqui, pastor, é um livro que sim, que junta toda a minha experiência com libertação na área da sexualidade. Ele é muito bom. E o último livro que eu escrevi, o Alvo, né? Fala sobre cuidado, proteção e pastoreio e libertação de crianças. Esse livro eu escrevi com a Flávia Grégio, uma pastora, com a Caroline Vargas, uma psicóloga. Todas elas experientes, nós escrevemos aqui em 3. E quem prefacia é a ex-ministra Damares Alves, ministra da Mulher, da Família, né? Então, é um livro que vai abençoar muito você que é pai, que é mãe, que é professor e que quer a libertação do seu filho. Então, esse é o material que a gente tem. E eu tenho um canal no YouTube também. À vontade. Que é o Oswaldo Lobo. Lá tem mais de 1000 mensagens. Mais de 1000. Eu estou compartilhando esses dias, 21 dias de jejum e oração que eu estou fazendo. Estou ensinando as pessoas, por exemplo. Ela fala, como é que eu faço um jejum, pastor? Então eu começo desde o primeiro dia até o 21º dia. Estou compartilhando isso. Lá tem mais de 1000 mensagens, canal YouTube Oswaldo Lobo. Amém? Bom, pastor Oswaldo, a gente está aqui num bate-papo. O bate-papo está gostoso demais, assim como aqueles que estão nos vendo nesse tempo que eu chamo agora, com certeza também comungam do mesmo sentimento que o meu, muita riqueza, muito aprendizado, muita simplicidade nos levando a alcançar uma profundidade daquilo que nos foi dito. Sou muito grato a Deus pela sua vida, por esse período que você tem passado conosco aqui e dentro do nosso ministério também, pois o senhor teve um tempo na Senge Igreja em Morro da Fumaça e agora está esse tempo aqui com a gente na Senge Igreja em Criciúma, né? Muito obrigado por toda a expressão, por todo o ensino, pelo testemunho e partilha. Você que está nos assistindo, então aqui as literaturas do pastor Oswaldo Lobo Júnior, né? Você pode procurar nas redes sociais. Acredito que você tenha condição também de adquirir essas literaturas pela internet. Com certeza você vai ter muita edificação e crescimento espiritual. Pastor, nós estamos encerrando, né? Mas qual é a mensagem final que você tem para deixar para aqueles que assistem o PVM Podcast de hoje? A mensagem que eu tenho é: não se afaste de Deus, não se afaste do Filho de Deus. Uma vida com Deus é uma vida de paz. Uma vida com Deus é uma vida de esperança. Uma vida de Deus, você pode ter feito tudo errado na sua vida, Deus não vai te rejeitar. Tem gente aí pensando, nossa, eu já fiz tanta bobagem, Deus não quer nem saber de mim. Na verdade, Deus está só esperando você. Ele já sabia os rumos que a gente ia tomar. Deus ele não quer destruir ninguém, Deus ele quer salvar. Para isso que ele enviou o seu filho. A minha mensagem é, ainda que você esteja preso dentro de um cativeiro, fala, pastor, não consigo sair dessa vida. Existe um Salvador, existe um rei que enviou seu filho. Ele é chamado de Príncipe da Paz. A Bíblia chama Jesus de Príncipe da Paz. Ele é o Pai da eternidade. E Ele quer levar você para viver para sempre. Deus, ele encontrou um espaço no coração de um homem que estava para morrer. Ele é chamado do ladrão da cruz. E naquele derradeiro momento, ele diz para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Querido, existe um lugar de paraíso para você, não só na eternidade, mas aqui também. Minha palavra é, busque uma igreja que prega a palavra de Deus. Você pode vir aqui na Senge, você está nos ouvindo de qualquer outro lugar do mundo.
se reconcilie com Deus. Confessa para ele seus pecados. Faz uma aliança em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus, eu quero te receber como meu Deus. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. E a liberdade que você tanto quer, que você tanto precisa, você vai alcançar. Porque ele veio para isso, para libertar cativos. Este é Oswaldo Lobo Júnior, pastor amigo nosso, né, que está nesse período com a gente, está nesse momento com você. O PVM, Para uma Vida Melhor, podcast de hoje está se encerrando por aqui. Eu espero encontrar você numa nova edição, a fim de que nós possamos juntos aprendermos com Deus como fazer para ter uma vida melhor do que a vida que a gente vive hoje. Forte abraço para todos, tá? Deus abençoe e até a nossa próxima edição. Valeu. Fica com Deus, gente. Valeu, pastor. Muito obrigado, tá? Bem. Valeu, gente. Um abraço.